Neste vídeo, vamos resolver questões sobre otimização usando derivadas. Livro de James Stewart, página 299. Questão 1. Considere o seguinte problema. Encontre dois números cuja soma seja 23 e cujo produto seja máximo. Vamos resolver apenas a letra B, que é a parte da questão que realmente usa o cálculo. Então vamos lá. Nós temos dois números, x e y, e queremos otimizar o produto deles, considerando que a soma deles tem que ser 23. Usando a informação de que a soma deles tem que ser 23, vamos pegar essa operação do x mais y igual a 23 e isolar o y. Então y é igual a 23 menos x. Vamos substituir o valor do y aqui na nossa multiplicação e ficamos com x que multiplica 23 menos x. E essa é a nossa função que desenha o problema. Se fôssemos olhar o gráfico dela, veríamos que ali é alguma coisa tipo isso daqui. E para otimizar, nós vamos ter que encontrar esse ponto daqui, o ponto máximo. E para isso vamos usar a derivada, já que esse ponto é o ponto onde a derivada vai ser igual a zero. Sabendo disso, nós vamos agora derivar a nossa função, e a derivada vai ser menos 2x mais 23. Vamos igualar ela a zero agora e resolver para encontrar o valor de x. O mais 23 passa para o outro lado como menos 23, o menos 2, que estava multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo, e menos 23 sobre menos 2 é igual a mais 11,5. Antes de prosseguir, precisamos confirmar que o x no 11,5 é realmente o ponto que queremos. Nesse caso, ele tem que ser um ponto máximo. Vamos completar o teste da primeira derivada, então, desenhando uma reta e marcando nela o ponto que nós temos, 11,5. E agora vamos analisar o comportamento da primeira derivada antes e depois deste ponto. Pegando o valor 10, por exemplo, que é antes do 11,5, e substituindo ele na nossa derivada primeira, nós íamos ter menos 2 vezes 10, que seria menos 20, mais 23, que seria igual a 3, que é um número positivo, o que quer dizer que a função antes do 11,5 estava subindo. Agora vamos analisar com um ponto depois do 11,5, por exemplo, o 12. Então, menos 2 vezes 12 seria menos 24, e aí, mais 23, que é igual a menos 1. Então, depois do ponto 11,5, a derivada é negativa, que nos diz que a função está descendo. Já que a função antes do ponto estava subindo e depois do ponto está descendo, então esse ponto realmente é um ponto máximo. É o ponto que nós queremos. Encontramos então o nosso valor de x e agora vamos substituir ele aqui para terminar de encontrar o valor de y. Y vai ser então 23 menos 11,5, que é 11,5 também. Então, otimizando esse problema, dois números cuja soma seja 23 e o produto seja máximo, temos que os dois números são 11,5. Nossa próxima questão é na página 300, questão 13. Um fazendeiro quer cercar uma área de 15 metros quadrados em um campo retangular e então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca? Vamos otimizar a quantidade de cercas usadas para usar o mínimo de cerca possível e, consequentemente, gastar o mínimo com a cerca também. Esse é um problema mais visual, então primeiro vamos desenhar ele. Então temos aqui uma área de 15.000 metros quadrados, queremos cercar ela e depois passar uma cerca no meio. Então aqui nós vamos ter esse lado inteiro valendo y e esse daqui valendo x. Nós sabemos que a área, ou seja, x vezes y, é igual a 15.000 metros quadrados. Agora vamos isolar o y para achar o valor dele, e ficamos com y sendo 15.000 sobre x. Agora vamos achar a quantidade de cerca que vamos usar para cercar essa área. Vamos ter 2 vezes o y e 3 vezes o x, porque temos o x no lado esquerdo, o x no lado direito e tem o x aqui no meio também. Então temos 3x mais 2y. E agora, substituindo o valor de y que nós já temos, ficamos com 3x mais 2 vezes 15.000 sobre x. E essa vai ser a nossa função. Assim como na questão anterior, vamos otimizar achando o ponto mínimo da função. Então, vamos ter que fazer o teste da primeira derivada. Então, nós derivamos a nossa função, ficando com 3 menos 30.000 sobre x ao quadrado. E agora igualamos isso a zero e resolvemos para achar onde a derivada vai ser zero. O 3 que estava de um lado positivo, passamos para o outro lado como negativo. O x ao quadrado que estava dividido de um lado, passamos para o outro lado multiplicando.
E o menos 3 que estava de um lado multiplicando, passamos para o outro lado dividindo. E ficamos com menos 30.000 sobre menos 3 igual a x ao quadrado. Menos 30.000 sobre menos 3 é igual a 10.000. E agora tiramos a raiz quadrada dos dois lados para eliminar o expoente do x. E ficamos com x sendo mais ou menos 100 metros. Mas como esse é um problema da vida real e o tamanho da cerca não pode ser negativo, ficamos apenas com o valor positivo. Agora vamos confirmar se esse x realmente é o ponto mínimo que queremos. Para isso, vamos fazer o teste da primeira derivada. Desenhamos uma reta e marcamos nela o nosso ponto. E agora vamos analisar o comportamento da derivada antes e depois desse ponto. Vamos escolher um valor antes do 100 e aplicar ele na nossa derivada, por exemplo, 10. Então vamos ter 3 menos 30.000 sobre 10 ao quadrado, que vai ser 100. Isso nos deixa com 3 menos 300, que é igual a menos 297. Esse valor é um valor negativo, ou seja, antes do 100, a derivada é negativa, o que nos diz que a função estava descendo. Agora vamos pegar um valor depois do 100, por exemplo, 200, e vamos ficar com 3 menos 30.000 sobre 200 ao quadrado, que vai ser 40.000. Isso nos deixa com 3 menos 0,75, que é igual a 2,25. Esse é um número positivo, então depois do 100, a derivada primeira é positiva, o que nos mostra que a função está subindo. Se antes do nosso ponto a função estava descendo e depois do ponto ela está subindo, isso prova que ele realmente é um ponto mínimo, e é o ponto que queremos. Então x é igual a 100 metros. Então agora podemos seguir e procurar o valor do y. Então o y vai ser 15.000 metros quadrados sobre 100 metros, que dividindo vai dar y igual a 150 metros. Então, otimizando esse problema para gastar o menos de cerca possível, ficamos com 100 metros de largura e 150 metros de comprimento. Para o próximo exercício, temos a questão 14, ainda da página 300. Uma caixa com base quadrada e sem tampa tem volume de 32.000 cm3. Encontre as dimensões da caixa que minimizam a quantidade de material usado. Primeiro vamos desenhar o nosso problema. Então temos aqui uma caixa, que no meu desenho parece um cubo, mas a questão diz que apenas a base é quadrada, então o formato da caixa pode não ser um cubo no final. E ela vai ter largura e comprimento x e altura y. E o volume da caixa tem que ser 32.000 cm3. Para calcular o volume, fazemos a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então aqui vai ser x ao quadrado vezes y, que vai ser igual a 32.000 cm3. E isolando o y, temos que o y é igual a 32.000 cm3 sobre x ao quadrado. Já que queremos minimizar a quantidade de material usado, temos que otimizar a área das faces da caixa. Então vamos somar a área de todas as faces. A base vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, e a área das demais faces vai ser x vezes y. E nós temos mais 4 outras faces, então vai ficar x ao quadrado mais 4 vezes x vezes y. Substituindo o valor de y, temos x ao quadrado mais 4x vezes 32.000 sobre x ao quadrado. Vamos cortar o x de cima com um do x de baixo e multiplicar o 4 pelo 32.000. E ficamos com a nossa função, que é x ao quadrado mais 128.000 sobre x. Precisamos achar o ponto mínimo da função, então vamos tirar a derivada primeiro. E a derivada vai ser 2x menos 128.000 sobre x ao quadrado. Mas eu vou reescrever isso daqui como sendo 2x menos 128.000 vezes x elevado a menos 2, para poder colocar em evidência o 2 vezes x elevado a menos 2. Então a derivada vai ficar 2x elevado a menos 2, que multiplica x elevado a 3, menos 64.000. Vamos agora igualar ela a zero para descobrir o valor de x, onde a derivada vai ser zero. Para isso aqui ser zero, alguma das partes da multiplicação vai ter que ser zero. Essa primeira parte aqui, 2x elevado a menos 2, é uma fração, 2x sobre x ao quadrado. E essa fração nunca vai ser zero. Então vamos olhar apenas para a outra parte, o x elevado a 3 menos 64.000. Para isso ser igual a zero,
O x elevado a 3 vai ser igual a 64.000. E então x é a raiz cúbica de 64.000. E no final temos que x então é igual a 40 centímetros. Agora vamos confirmar se esse x é o nosso ponto mínimo que queremos, fazendo o teste da primeira derivada, desenhando a reta e marcando nela o nosso ponto. E agora observando o comportamento da derivada antes e depois desse ponto. Vamos pegar um valor antes do 40, por exemplo 1, e colocar ele na nossa derivada. Então vamos ter 2 vezes 1 menos 128.000 sobre 1 ao quadrado, que vai ser 1. Então vamos ficar com menos 127.998, que é um número negativo. Então, antes do 40, a derivada é negativa, o que nos diz que a função está descendo. E agora vamos pegar um valor depois do 40, por exemplo, o 100. Então vamos fazer 2 vezes 100, que vai ser 200, menos 128.000 sobre 100 ao quadrado, que vai ser 10.000. Isso nos deixa com 200 menos 12,8. Isso vai ser igual a 187,2. E esse é um número positivo. Então, depois do 40, a nossa derivada é positiva, que nos diz que a função está subindo. E se antes do ponto a função estava descendo e depois do ponto a função está subindo, isso quer dizer que o nosso ponto é um ponto mínimo mesmo. Agora que temos o valor de x, podemos terminar de encontrar o valor de y. Então, o y vai ser 32.000 centímetros cúbicos sobre 40 centímetros ao quadrado, que é igual a 32.000 centímetros cúbicos sobre 1.600 centímetros quadrados, e isso é igual a 20 centímetros. Então, resolvendo o problema para otimizar a quantidade de material usado na caixa, temos que a largura e o comprimento da caixa vão ser de 40 centímetros e a altura da caixa vai ser de 20 centímetros.